Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa tarde de quarta-feira de finados, dia 2 de novembro, aqui oferecendo toda essa manhã e todo esse dia aí aos nossos fiéis defuntos, com vocês, Padre Felipe Neco. Boa tarde a todos, com vocês o Padre Renan Tcheca, é uma alegria de novo com vocês. Efetivamente, depois de uma manhã intensa de oração pelos fiéis defuntos, missa nessa intenção, confissões que eu confessei o tempo inteiro, porque hoje é feriado, o povo veio em massa para a missa, para rezar pelos fiéis defuntos. Agora, na tarde, aqui com vocês, mais uma vez, o nosso podcast. Uma alegria estar sempre com vocês. Esse santo costume de poder rezar pelos nossos falecidos, muitos, né, como um ato de misericórdia, de visitá-los nos cemitérios, de fazer a oração nos cemitérios. Até os irmãos noviços foram agora de tarde, mas tive que ficar para poder gravar com o padre, então não acompanhei hoje. A gente faz geralmente essa visita na oitava, seja a oitava anterior ou a oitava posterior. Eu acredito que na sexta-feira vou ter a oportunidade de poder rezar o meu terço aí também no cemitério, lá em São José dos Campos, então pois vai ser uma oportunidade de continuar também pois oferecendo esses dias também pelos nossos falecidos. Também é praxe dentro da nossa congregação oferecer alguma dessas missas na oitava pelos falecidos legionários, consagrados, consagradas, bem como nossos benfeitores e familiares. Então, pois também vamos estar unidos também em oração pelos nossos fiéis defuntos aqui nesse dia. Pois é, eu também queria ter ido rezar no cemitério, mas aqui, não sei aí, Parineco, mas aqui não para de chover. O tempo todo esse clima meio nublado, meio chato, aquela chuvinha que não é chuva forte, mas é uma chuvinha que incomoda. Eu falei, bom, não vou rezar hoje, vou deixar para ir outro dia também aqui Os no irmãos cemitério foram assim mesmo. Morumbi. Eles saíram com sua capa de chuva aí, a sua sombrinha, e aí estiveram aí. Saíram agora há pouco na tarde, no início da tarde, depois eu fiquei aqui. Estava tudo programado para ir, mas aí o padre Renan só tinha esse horário, então, pois aqui Apertado, estamos tá para ter apertado essa aqui. oportunidade. O padre tem muito compromisso, o padre tem, ixi, é quase chefe lá já da paróquia lá já, Vida de então, paróquia, né? Vida de paróquia não dá. Não, eu na tive, verdade é que hoje de manhã eu tinha uma direção espiritual. Daí eu cheguei na paróquia às 10 da manhã para atender a direção espiritual, mandei mensagem para a pessoa que eu espero que seja ouvinte do Católico Você Sabia Assim, leva um puxão de orelha. Mandei não mensagem chegou. dizendo: já estou aqui. Padre, esqueci e agora eu não vou poder. Então eu fiquei de manhã livre lá, mas enfim. Depois começou a Santa Missa, fiquei em confissões o tempo todo e agora na tarde sim está meio apertado, mas estamos aqui com vocês, né? Hoje o tema é mais atual, seja pela proximidade de uma festa litúrgica, seja porque o momento atual nos pede. Mas antes de entrar no nosso tema, vamos ver o que o Parineco fez, né, na semana. Não, o meu foi tranquilo. Estávamos juntos, né? Até estávamos Estávamos juntos o juntos. final de semana, né? Nós gravamos na quarta, se não me equivoco. Depois, Depois nos não encontramos tive na esse. quinta à noite, Me lembrei depois agora, do agora seu já me jogo de lembrou. Isso, basquete. foi quinta-feira, foi meu joguinho de basquete. Fiquei feliz, fiz meu primeiro ponto depois de muito tempo sem jogar. Foi um pontozinho bonitinho, foi de dois, não foi de três. Mas como eu não estou ainda querendo forçar o pular muito nem nada, que ainda sinto um pouquinho do joelho, mas corri bem, marquei bem, depois joguei um pouco mais atrás. Fiquei contente de ter jogado uma boa partida de basquete aí no SESI de Jacareí, junto com gente que eu não conheço, mas tem grupo lá de muitos jogadores. Eu sou o pior, eu falo, né? Eu sou o mais pesado, acho que o mais velho. Mais velho não, que eu vi que tem alguém com. Tem gente mais velha lá. Tem até um senhorzão assim de 60 e tal, que joga bem, assim. Mas eu sou mais fraco, assim. Foi 2 anos parado, assim, sem jogar. Então, fora de forma, fora de peso, fora de tempo, timing, tudo. Mas foi daí já terceira vez que eu vou, tô gostando, espero ir amanhã também. E aí, depois do basquete, já vim para casa lá, para encontrar com o Padre Renan. A gente foi aí para colocar em dia os temas do podcast e conversar de várias Com coisas. certeza. Então, estivemos aí, fomos a uma lanchonete, vamos colocar desse termo, assim, um restaurante meio tranquilo, assim, e aí estivemos aí para fazer uma boa refeição, um bom jantar, tomar uma boa cervejinha, aí depois do jogo, já ao lado de casa, chegamos em casa depois já para descansar, que o outro dia eu parti direto para Curitiba, bem cedo, né? Saí umas 5h30 da manhã, junto com o padre Fernando de Souza, com a Desirê. Fomos direto para
para Curitiba, os deixei em casa, foi uma viagem tranquila, não tinha tanto trânsito, já pensava que pelo fato de ser sexta-feira e o fim de semana das eleições ia ter bastante trânsito, pelo menos a hora que saímos, só pegamos um momento de obra descendo a serra, ficou uma meia hora parada, assim, trânsito mais lento, mas depois chegamos bem, assim, fizemos umas 5 horas, foi agradável a conversa, tudo, bem interessante, falamos de muitas coisas, assim, da Legião, do movimento, é, também de coisas da renovação, de processos, e foi interessante, assim, toda a conversa aí, foi frutífera, né? E depois, chegando lá, pois era para um pouco, o motivo foram as eleições e para votar. Tinha também aproveitado e agendado 2 batizados, o do sábado acabou que cancelou. E aí tive a oportunidade também de jantar junto com o casal, o Gui Paz e a Cláudia, que se casam o ano que vem, então vamos aí para estar com eles, já conversar um pouquinho, ver algumas coisas já de ir colocando para o casamento. Ainda tem que fazer o grupo ainda de WhatsApp para a gente estar ali dentro e ir colocando coisas ali. É, também fomos, daí já no sábado, tive a oportunidade, tem que recordar aqui que eu não anotei, e essa idade já começa a esquecer já. À noite a gente se encontrou, né? O Padre Renan já tinha chego já, o Padre Renan veio já, aproveitou a ajuda da família, veio de avião, adiantando aqui um pouco. Aí jantamos juntos, aí junto a família do Hamilton e da Sâmia, para não recordar aqui ainda do almoço. Depois, domingo, a gente teve as eleições, botei bem cedo, fui o primeiro da minha sessão, depois de só 2 mesários que estavam ali trabalhando, e já cheguei aí 8 horas em ponto, e depois já de tarde, de manhã ainda, né, 11 horas, celebrei a missa com batizado de 2 meninos, e já voltei, né, junto com o Padre Renan, já veio conosco, a Deise novamente, e depois o Padre Alejandro, que voltou para São Paulo, e voltamos de carro, chegamos aqui, nós saímos de lá 1h e pouca, e chegamos aqui já umas 7h e pouca da noite, aqui no seminário, eu de volta depois de deixá-los. Foi também interessante, viemos falando o tempo todo, não consegui nem dar aquela Não descansadinha no dormiu. carro, não O consegui. E aí motorista estava viemos meio aqui, arriscado, ele ficou acordado é, rezando. a segunda-feira já foi dia comunitário, mas ontem festa de todos, não foi a festa de Todos os Santos, né, que passa para o domingo, mas foi um dia mais tranquilo, e hoje estamos aqui gravando já com vocês. Foi assim tranquila a semana. Então, eu já tinha tudo organizado o final de semana de missas, até que apareceram os padres aqui visitar-nos e falaram: Olha, eu queria celebrar uma missa, eu queria celebrar uma missa. Ao final, tivemos umas mudanças no programa, e para a missa dominical, eu, de 3 missas que eu tinha, eu fiquei com uma só. E aí eu disse ao padre: Padre, dado que eu vou ficar com uma missa só, então eu vou votar. Peço para outro padre também celebrar a minha missa. Eu vou votar, por que que eu vou ficar aqui, né? E porque eu voto em Curitiba. Então, minha ideia era viajar sábado à noite de ônibus, chegar domingo cedo lá, voltar e já voltar com o padre Felipe. Mas aí eu comentei com essa família, falei com eles, olha, então talvez a gente almoça juntos ou se encontra, não sei. E me falaram, ah, padre, não, tem um voo barato, a gente compra agora. E compraram na hora e agradecemos muito a Deus. E eu fui no sábado mesmo à tarde para votar, né? Então, fiquei lá com a família, a gente fazia tempo que eu queria um pouquinho mais conviver com eles, conversar, jogar ali com as crianças também. Então, foi um momento muito, muito bonito, muito familiar. Dormi lá, jantamos ali com o Padre Felipe, eu dormi por lá. E depois, no domingo, foi a votação. Graças a Deus, dessa vez também foi rápido. No primeiro turno, eu fiquei 2 horas na fila, mas teve alguma confusão, porque realmente não é normal, né? E dessa vez eu fiquei 5 minutos na fila, nem isso. Entrei, tinha 2 pessoas na minha frente, votaram rápido e em Curitiba já tinha governador no Paraná, né? Então foi só a votação para o presidente. Terminando a votação, fui à missa que o padre Felipe celebrou no seminário para as famílias, conhecidos, amigos. Tinha muita gente ali, muitas famílias, ficamos muito contentes de rever tantas famílias que vivem essa espiritualidade de abertura à vida, de tradição. Foi um momento muito familiar também, muito gostoso sempre. Foi uma espécie de matar as saudades, pelo menos para mim, né, que não estou tendo isso, matar as saudades do Family Day, que foi, mesmo que tenha sido ali pouco tempo, mas muito bonito ver todo mundo assim, né? Aí já, terminando a missa, já como o Padre Felipe disse, voltamos. Na segunda-feira tivemos aqui na comunidade nosso retiro. Eu fui o pregador do retiro.
Mas aí tinha 3 padres que já tinham feito o retiro, um padre que tinha pregado o retiro e, portanto, não precisava fazer, um padre que estava viajando. Então, eu preguei para 3 padres na comunidade. Foi um pregador frustrado, mas tudo bem, faz parte também da vida comunitária, né? Terminando o nosso retiro pela manhã, na tarde tivemos nosso dia comunitário e já iniciamos a terça-feira cheio de atividades. Terça-feira é o dia que mais temos atividade na paróquia e agora, dia 2 de manhã, aquilo que eu comentei, e agora na tarde estamos aqui com vocês. Também rezando muito pelo Brasil, né? Diante de tanta incerteza, insegurança, tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo ainda hoje. Aqui em São Paulo está todo mundo meio apreensivo, né? Meio esperançoso também, rezando muito, porque Deus não nos pode abandonar, essa é a nossa certeza. Então, seguimos com a nossa intenção de oração. Espero que o hater não me bloqueie depois desse comentário que eu fiz neutral, mas, como diz a Bíblia em latim, qui potes capere capiat. Quem tem ouvidos para entender, ouça. Temos que Meu rezar Deus, muito. quase que eu esqueci. Do sábado eu almocei até com a família do meu afilhado, da Cris, tinha quase esquecido. Foi muito bom também poder estar conversando com eles. Depois que é um temporal lá em Curitiba, no sábado, aí, umas 2 e pouca da tarde lá, então, assim, vento estourou, o transformador elétrico, foi A hora que intenso eu lá. estava chegando, a hora que eu estava chegando, o avião É, demorou um montão para pousar. Nunca peguei um voo que mexia tanto. Ele segundo aqui na comunidade. disse que ia pousar em 10 minutos, demorou meia hora. Provavelmente, estava todo mundo em silêncio, né? Ninguém falava nada. Mas provavelmente porque ele estava dando voltas, tentando encontrar um momento seguro, que estava tremendo muito, muito mesmo. Mas enfim, graças a Deus chegamos vivos, né? E, e segunda-feira aqui também a comunidade teve retiro, né? Eu participei do retiro sobre o sacerdócio, foi bonito, é um momento para continuar aproveitando esse retiro mensal que nós temos pela manhã, né? São 2 meditações que temos, e um momento mais de, de oração pessoal. Tivemos uma palestra, até se fosse a segunda meditação, que seria a segunda meditação, foi uma palestra da irmã, se não me engano, foi Angélica, que é superiora de Aso Comúnio, lá da Espanha, uma palestra bonita sobre, né, sobre a própria vocação, né, a vocação do sacerdócio, como ela via e como era a experiência da vocação sacerdotal, bem bonita essa experiência com o Senhor, né, uma experiência profunda de amor, de encontro com o Senhor, e assim foi também na segunda-feira também de retiro aqui pela manhã. Mas é isso, padre. Acho que de entretenimento santificante é tudo assim que me recorde, né? Hoje estamos aí com toda essa realidade das manifestações, né, pedindo, né, essa intervenção federal, né, que tem as famílias, nós nos unimos, pois, a todas essas famílias que aí estão, pois, com a nossa oração, com o nosso desejo de que, pois, as coisas saiam de acordo também com a vontade de Deus também, que tudo sabe, né? Hoje eu vi uma foto nas redes sociais de uma família que eu conheço muito, não só conheço, estimo, admiro, uma grande família, minha irmã mesmo de coração, e eu vi ela com seus 4 filhos e o marido, e uma das filhinhas é pequenininha, recém-nascida, então ela estava junto a uma multidão de pessoas com bandeira do Brasil e o carrinho de bebê, e no carrinho de bebê estava escrito assim: Filhos, o crime não compensa. Quero que vocês saibam disso, né? Então, essas coisas, realmente, essas coisas são para partir o coração e para encher a gente de esperança. E a gente, sim, como sacerdotes, nós nos unimos a todas essas famílias que nós, quando no podcast que falamos sobre a doutrina social da igreja, falamos que a igreja tem o dever de se manifestar quando no meio está os interesses do ser humano, a dignidade da pessoa humana. E aí claramente está, né? Tirando essas manifestações de poucos, mas que tem, que são agressivas, que quebra, que essas coisas, que isso ninguém está de acordo, mas a grandíssima maioria falando da família e a gente está a favor disso e apoia, né? Provavelmente eu é, nem poderia e nem iria, se pudesse, eu, como sacerdote, a uma manifestação dessas, porque acredito que nós temos que pensar muito que nós não representamos só nós, mas a igreja em si, a instituição, então não cabe ao sacerdote ir diretamente isso, mas apoiar sim, acredito que sim. Então, deixo aí também o nosso
apoio a tudo que está acontecendo, que é em defesa da liberdade, que nós sabemos que está em jogo, né? Mas muito bem. Fora isso, vamos então entrar no nosso tema, mas antes eu queria mandar o meu abraço, meu alô, antes que depois não dê tempo, né? Eu fiquei muito feliz de rever tantas pessoas ali que eu conheço e que são ouvintes do podcast Católico, Você Sabia, ali em Curitiba, famílias, né? Uma família me cumprimentou e disse: Padre Renan, que alegria! E eu com aquela minha cara de bobo: ai, que alegria te ver, bem-vinda. Ah, padre, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. Então, sim, com certeza, não tenho dúvida, são ouvintes do Católico que Você Sabia que nos apoia, que nos acompanha. Então, agradeço e mando aí o nosso abraço a todas as famílias que estiveram presentes ali, que a gente cumprimentou no dia do Family Day, né? Um abraço particular a Rafa Campos, que é minha querida amiga e que não sei se escuta, provavelmente não, mas alguém diz a ela que mandamos nosso abraço. A Sâmia, né, que me recebeu com tanto carinho ali na sua casa nesses dias. A Aline, que a gente sabe que é ouvinte assídua, porque sempre está postando aí. E hoje quero mandar meu abraço também ao Henrique. O Henrique é um senhor aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Morumbi, e vai estar fazendo a sua primeira comunhão, vem de uma conversão, sua primeira comunhão vai ser agora na sexta-feira, e ele me disse ontem, né, ontem foi fazer sua confissão, e depois da confissão, ele se confessou com outro padre, depois veio me cumprimentar e disse: Padre, escuto sempre e está cada vez melhor o podcast. Então eu falei: não, claro, a gente sempre faz coisas cada vez melhor. Não falei isso para ele, fui humilde, agradeci a Deus, mas disse para ele que amanhã, hoje, né, no caso, ia ser a nossa gravação. Já dei um spoiler do que íamos tratar e falei que ia mandar um abraço para ele, então fica aí meu reconhecimento e gratidão ao Henrique. E você, ouvinte do Católico Você Sabia, manda aqui seus comentários no Instagram, onde for, para a gente também reconhecer, né, tantas pessoas que nos apoiam, nos incentivam e para que a gente também continue, na medida do possível, fazendo esse nosso trabalho, levando a você essa mensagem, essa formação, e se pudermos melhorar com a sua sugestão, sem dúvida nenhuma, vamos tentar, porque para isso estamos, né? Até os haters a gente também lê, a gente também trata de Também. responder quando dá para responder, né? Quando vale a pena responder, quando você vê Quando que a é com pessoa já não respeito, quer. né? Quando é com É, respeito, vale a pena. Você tem diálogo, mas então. senão, Pois para quê, aí né? mandamos também, ouvimos a todos, não só os que dizem tapinha nas costas, dizem, que legal, que bonito, não. Não, escutamos, lemos pelo menos, e se é válida a crítica, pois abraçamos e tentamos fazer o que é melhor, mas sem perder de referência, pois a nossa realidade, né, da nossa catolicidade, do que nos diz, né, o Catecismo da Igreja Católica, do que nos diz a nossa Igreja, do que nos diz a nossa fé, do que nos diz Nosso Senhor, Nossa Senhora, também nas suas diversas aparições, né, temos presente essa realidade também naquilo que nós nos procuramos também pregar e mostrar também às pessoas também, né, e tratar de ajudar com a nossa formação, né, através do Católico Você Sabia. E é para todos, né? Também os haters são bem-vindos também. Também, Tomara que bem-vindos. aprendam e assimilem alguma coisa daquilo que nós Pois é, queremos porque às passar. vezes são haters porque não conhecem, falta muita formação, né? Então vamos É, lá. eu gosto muitíssimo da frase, com isso termina, deixa você já entrar aí, que é a frase de Fulton Sheen, que, né, as pessoas odeiam, né, uma igreja que não é a igreja católica, não está literal, mas ele fala disso, né, o que as pessoas odeiam na igreja católica é uma coisa que é uma concepção que elas têm da igreja católica que nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver com a verdadeira igreja católica, né? Então, se conhecessem, amariam certamente, né? Muito bem, deixando aí o nosso alô a todo mundo, nossa gratidão, então, já quase passamos 20 minutos do entretenimento santificante, mas vamos lá. É, Nos aproximamos daqui, se eu não estou enganado, há 15 dias aproximadamente, estaremos celebrando, pouco mais de 15 dias, né? Estaremos celebrando a festa de Cristo Rei. E a festa de Cristo Rei é uma festa muito, muito, muito importante, talvez pouco valorizada até, né? Mas muito importante na nossa igreja, é solenidade, Jesus Cristo, Rei do Universo. E pensei que seria interessante propor um tema sobre Cristo Rei, eh, justamente pela proximidade da festa. E depois li, pesquisei e encontrei a encíclica do Papa Pio XI de 1925, com a qual ele institui a solenidade de Cristo Rei na Igreja.
se chama Quas Primas, Pio XI, 1925, 11 de dezembro. E nessa encíclica ele coloca um tema que eu achei providencial. Certamente eu queria algo relacionado à festa de Cristo Rei, mas achei providencial pelo momento atual que nós estamos vivendo. Então hoje eu vou apresentar uma encíclica, tem sua extensão, né? Não vou dizer que são 5 páginas, tem sua extensão, se eu não estou enganado, são como 10, 11 páginas. Então eu vou fazer aqui uma apresentação só praticamente do índice, explicando alguma coisinha, mas para você entender, e tomara que o ouvinte do Católico Sabia leia essa encíclica antes da festa de Cristo Rei, para entendermos, primeiro, a grandeza dessa festa, a importância dessa festa, e segundo, a importância dessa festa e a providência de Deus no contexto atual, porque vocês vão entender por que estou dizendo isso. Acho que Deus quer realmente que tratemos esse tema especificamente. Não sei se deu para ouvir, mas aqui na nossa casa, a cada 1 minuto passa ambulância, né? Providência, porque pelo momento atual que estamos vendo no Brasil, essa encíclica cabe muito bem. Então, fica aí o convite a todos à leitura. Com as primas, Pio XI. Pio XI, no dia 11 de dezembro de 1925, escreveu a carta com a qual institui a solenidade litúrgica de Cristo Rei. Vamos estudar um pouco essa carta, porque eu acho que está muito bonita e muito atual também, como eu já disse, né? Então, primeiro, na introdução à carta encíclica, o Papa relembra que na sua primeira encíclica ele denunciava as causas das grandes calamidades pelas quais estava passando o mundo. E lembrava que lá, na encíclica, já denunciava que os problemas da sociedade tinham sua causa fundamental no afastamento das pessoas de Cristo e da sua lei. Por que que a sociedade estava afundando no buraco? Porque as pessoas estavam se afastando de Cristo. E o Papa colocava uma afirmação muito importante para nós naquela encíclica, que nunca voltaria uma paz verdadeira entre os povos enquanto os indivíduos negassem o império de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação é muito importante porque o Papa, na introdução da carta, coloca, então, justamente o porquê da festa de Cristo Rei, para fazer com que as pessoas aceitem o império, o reinado, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero me estender aqui na introdução, né, mas é muito atual essa encíclica. Por quê? É uma chamada de atenção para nós. Vejam como está o mundo, talvez se a gente aprofundasse, não dá tempo, mas se a gente aprofundasse em todos os problemas que o Papa Pio XI denuncia, nós vamos ver que hoje se está vivendo já isso. Não é um anúncio. Olha, tomem cuidado porque vai chegar. Então, agora já chegou e a gente vai falar um pouco disso. O mundo já está muito caótico, né? E isso só poderá mudar, segundo o Papa, se as pessoas reconheçam o império de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa, nessa introdução, nos convida a buscar a paz no reino de Cristo, ou seja, que Cristo reine. Isso significa que Cristo seja o rei, que Cristo mande, que as leis de Cristo sejam os que governem o mundo e os homens. E um balanço positivo também faz o Papa na introdução sobre esse tema do reinado de Cristo com relação ao Ano Santo que tinham celebrado e que teve muitas iniciativas para conseguir que Cristo reine na sociedade. Uma das iniciativas é a instituição da festa de Cristo Rei. Depois dessa introdução, temos um primeiro capítulo que se chama A Realeza de Cristo, na encíclica. A Realeza de Cristo. E o Papa começa dizendo que é um costume geral chamar a Cristo Rei. Mesmo que não exista uma festa litúrgica de Cristo Rei, mesmo que não exista uma, não sei se dizer devoção ou culto específico, uma invocação específica a Jesus Cristo Rei, no entanto, é uma tradição. E o Papa vai analisando o tema dessa realeza de Cristo. No Antigo Testamento tem muitas passagens, ali na encíclica vai colocando, né? Muitas passagens que falam do reinado divino. No Novo Testamento também, quando o mesmo Jesus se denomina rei, no diálogo com Pôncio Pilatos, então tu és rei, Jesus disse, tu o dizes.
Na liturgia se faz alguma menção ao conceito da realeza de Cristo. Se diz que tal conceito nasce da sua mesma essência divina, que impera sobre nós. E, finalmente, tal conceito da realeza de Cristo nasce porque Cristo ganhou esse direito com a nossa redenção. Então, que sentido tem chamar a Cristo Rei? Bom, no sentido que, pela sua essência divina, ele tem todo o poder de governar sobre nós. E, segundo, que ele ganhou esse direito de governar sobre nós com a nossa redenção. Sabemos que redenção significa resgate. E, portanto, Cristo nos resgatou e tem todos os direitos sobre nós. Portanto, é o nosso Rei. Pouquinho essa explicação, muito mais profunda, né? Mas desse primeiro ponto que trata sobre o que significa essa realeza de Cristo. Uma segunda ideia da encíclica é o caráter da realeza de Cristo. E o Papa começa dizendo que a força da realeza de Cristo tem uma triple potestade, um triple poder, unus, né? Poder para fazer as leis, poder para julgar as leis e poder para executar as leis. Que interessante! Não quero entrar em polêmica, mas praticamente o Papa está dizendo que Jesus tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário na sociedade e na nossa vida. A gente podia aprofundar um pouco, mas esse é o primeiro tema desse caráter da realeza de Cristo, tem uma tríplice potestade, né? Os campos da realeza de Cristo. Em primeiro lugar, o campo espiritual, né? A gente sabe que Cristo mesmo disse que o seu reino não é deste mundo. Cristo não é rei como os reis do mundo. Cristo reina desde a cruz. Seu reino é um reino do Espírito. A realeza que Cristo nos quer mostrar, uma realeza, em primeiríssimo lugar, espiritual, para que nós possamos também ser governados, né, em direção à pátria definitiva, que é a eternidade, né? Sabemos que paraíso terrestre não existe. Um segundo campo da sua realeza é no campo temporal, né? O fato de que Cristo seja rei, muito especialmente no campo espiritual, não exclui que ele tem o poder sobre todas as coisas e, portanto, sobre todas as realidades, diz o Papa. O terceiro campo da realeza de Cristo é o Cristo que reina nos indivíduos e na sociedade. Então, um Cristo que reina no espiritual, Cristo que reina no temporal e um Cristo que reina nos indivíduos e na sociedade. Significa, diz o Papa, que ele é a fonte do bem público e privado. Fora dele não se deve buscar a salvação. Se os homens reconhecem a potestade de Cristo, virão a toda a sociedade grandes benefícios. Veja que afirmação tão forte do Papa Pio XI em 1925, quando já tinha terminado uma guerra e estava já preparado, enfim, todos os conflitos armados e tal, para uma segunda guerra. E o Papa, naquele contexto de perda de valores, o Papa denuncia, vamos falar aqui depois, o tema do laicismo, ou do modernismo, e tudo isso que a gente já vê aqui. Aqui a gente já vê batalha, a gente já vê modernismo, a gente já vê laicismo, a gente já vê tanta coisa, vamos falar disso depois. Nesse contexto, olha o que o Papa diz. Se os homens reconhecem a potestade, o poder de Cristo, virão a toda a sociedade grandes benefícios. Se Cristo chega a reinar na sociedade, grandes benefícios. Claro, aí você vai viver da vida contra o aborto, da liberdade contra essa escravidão que nos estão propondo, né? Do amor ao próximo contra a guerra, contra o egoísmo da doação, porque Cristo reina nos nossos corações, da doação contra esse egoísmo, né? Enfim. Terceira ideia do Papa, então, a gente fez uma introdução, a gente falou sobre a realeza de Cristo, o caráter da realeza de Cristo, e agora o terceiro capítulo é a festa de Cristo Rei. E é o último capítulo da encíclica, um pouco mais longa, né? A festa de Cristo Rei. Diz o Papa que para que esses benefícios sejam mais abundantes, é necessário que se propague mais esse conceito da realeza de Cristo. É necessário que se difunda mais nos homens, nos cristãos, no mundo, o fato de que Jesus Cristo é Rei. Portanto, será necessário instituir
a festividade própria e peculiar de Cristo Rei. Aqui é interessante porque o Papa começa a fazer um estudo, uma análise, né, uma fenomenologia, podemos chamar assim, né, do tema das festas litúrgicas na igreja, a importância das festas litúrgicas na igreja, porque a festa litúrgica instrui o fiel. Claramente, se entende isso quando eu penso, muitas pessoas vão na missa todo domingo, mas quando tem festa, vão mais pessoas. E as pessoas começam a valorizar mais as festas litúrgicas. Todo mundo pode ser devoto de um santo, mas quando é a festa desse santo e que tem uma festa especial na paróquia, porque é padroeiro da paróquia, enche, lota, né? Eu vi agora Santa Edviges, 16 de outubro, todo mundo gosta de Santa Edviges, mas a nossa paróquia ficou lotada, veio gente de fora da região aqui para prestar culto a Santa Edviges na festa. Então o Papa começa a dizer a importância da festa para os cristãos, festa litúrgica para os fiéis, né? Se fala também que cada festa instituída na igreja foi realizada no momento oportuno. E aí ele faz uma análise desde os primeiros séculos, dizendo quando era necessário falar sobre, não sei, sobre a virgindade perpétua de Maria, se falou uma festa sobre isso e tal, proclamou. Quando se foi necessário falar sobre a importância de Maria, mãe de Deus, ali estava a Cirilo de Alexandria falando da mãe de Deus. E assim, né, no tempo. Hoje, qual é o nosso problema? Hoje, o nosso problema é que já Cristo não reina nos corações. Então, para hoje, o que é mais necessário como festa na igreja é falar de Cristo Rei. Então, o Papa diz que cada festa instituída na igreja foi realizada no momento oportuno, quando era mais necessário na igreja, por uma crise na igreja. Nesse sentido, hoje se faz necessário instituir essa festa que nos trará, se assim o vivamos, uma paz duradoura para a sociedade. Então, particularmente, o Papa critica aquele que ele chama de peste na sociedade moderna, e é o moderno laicismo. Esse capítulo é importante também, né? Quando fala da festa de Cristo Rei, o Papa diz que existe uma peste que se chama moderno laicismo. O laicismo começou, assim, a negar o império de Cristo sobre as pessoas. Se negou à igreja o direito de ensinar, porque a igreja não tem que se meter nas questões civis, nas questões do Estado. Se negou o direito da igreja de ditar leis e dirigir os povos para a felicidade. A religião foi igualada a outras religiões. A religião chegou a ser substituída por algum tipo de religião natural. Ou seja, Deus já está em segundo plano. A igreja tem que se dedicar a rezar, dizem eles, e o Estado manda na sociedade, e o Estado é que dita as leis, o Estado é que diz o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, tiramos Deus da sociedade, né? Esse é o laicismo moderno que o Papa condena como uma peste para todos os cristãos. A festa de Cristo Rei. Dentro do capítulo grande sobre a festa de Cristo Rei, tem um apartado menor, onde o Papa fala justamente da festa de Cristo Rei e diz que o Papa nos anima a que tal celebração anual nos impulsione a voltar a nosso Salvador. Ou seja, segundo o Papa, se nós celebramos todos os anos a festa de Cristo Rei, vamos voltar nosso olhar, nosso coração, nossas mentes a Cristo, Salvador, e de alguma forma reparar a apostasia do mundo moderno. Se fala da festa que foi vivida já no passado como tradição, Cristo Rei, e que agora vem instituída e que é coroada com esse ano santo que foi celebrado apenas, onde se falou muito dessa realidade de Cristo Rei. Assim chega o Papa ao galinha aí. ponto. A galinha já passando para nós aí, já vamos passando metade. Já temos uns 10 minutinhos e a gente termina, se Deus Isso aí, quiser. então já estamos bem, então. Estamos no tempo, né? E chega, né, nos últimos parágrafos da carta encíclica, onde o Papa institui solenemente a festa litúrgica de Cristo Rei. Então, de forma solene, a expressão do Papa é, portanto,
com nossa autoridade apostólica, instituímos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, e decretamos que se celebre em todas as partes da terra o último domingo de outubro, domingo que antecede a festividade de Todos os Santos. Depois foi mudada essa festa, né? Mas só para ver o tom solene da instituição da festa de Cristo Rei. Então, até agora nós vimos uma pequena introdução, onde o Papa fez essa introdução falando, né, do momento histórico que nós estamos vivendo, de falta de paz, de conflito, de modernismo, de laicismo, e diz que isso só vai se curar quando Cristo reine na sociedade. Depois dessa introdução, se faz se explica o conceito da realeza de Cristo, primeiro ponto, o caráter da realeza de Cristo, segundo ponto, e a festa de Cristo Rei. E é esse terceiro ponto que eu concluí agora com a instituição da festa de Cristo Rei. E, finalmente, o Papa convida a que essa festa tenha os melhores frutos para a Igreja, para a sociedade civil e para os fiéis. E conclui, portanto, essa carta, né? Como eu disse, é uma carta que tem mais ou menos umas 10 páginas. Dentro desses 3 pontos dá para a gente entender, sobretudo ali, onde ele faz aquela primeira introdução, falando um pouquinho dos problemas da sociedade daquela época, que são os problemas nossos agora, só que naquela época era ameaça, hoje é realidade, e a gente vai falar disso agora, nesse último ponto que eu vou tratar. E também, quando o Papa disse, no segundo ponto da encíclica, no segundo capítulo, caráter da realeza de Cristo, ele fala que Cristo tem que reinar no espiritual, no temporal, nos indivíduos e na sociedade, e aí começa a falar o que acontece quando Cristo não reina, que é quando entra tudo o que a gente vê agora. Quem é que está reinando aqui na nossa sociedade? Quem está reinando é o poder das trevas, podemos chamar, é o mal, é o diabo, que coloca contra a vida, contra a dignidade da pessoa humana, enfim, não quero me adiantar, mas a gente vai tratar disso agora. Então, o Papa, e depois o terceiro ponto da festa de Cristo Rei é a resposta. Então, primeiro, o mundo está mal. Segundo, está mal porque Cristo já não reina nesses campos. Terceiro, a resposta é que Cristo possa reinar mais uma vez, né? E assim conclui o Papa, né? Eu queria acrescentar um tema fora da encíclica com as primas, então aqui já é um tema muito pessoal, até agora eu apresentei de uma forma muito sintética a carta encíclica, mas o padre Felipe saiu, desconectou, eu acho que caiu, por isso que só eu estou falando, hein? Pelo jeito a internet dele caiu faz um tempinho já, estou esperando que volte, mas não volta, então a gente vai seguir por aqui, né? Mas ele ainda não me mandou mensagem, então quem sabe o que aconteceu. O fato é que ele caiu, né? Espero que tenha dado tudo certo, mas estamos aqui ainda fiéis, né? Então, queria deixar uma mensagem agora, porque eu estudando essa encíclica percebi o quão importante é na atualidade. Então, esse último ponto não é da encíclica, é meu, poderíamos chamar conclusão, conclusões para nós. Que conclusões poderíamos tirar dessa encíclica para a nossa vida, hoje da nossa vida? O padre Felipe já voltou aqui, espero que esteja tudo bem, né? Então, esse último ponto é meu e não da encíclica, né? Conclusões para a nossa vida, para o hoje da nossa vida. Hoje, vemos que tudo o que o Papa Pio XI colocava como descrição do moderno laicismo, aquilo que ele chamou de peste na sociedade da época, já está presente na nossa sociedade. Nós vemos a Igreja Católica sendo igualada a qualquer outra instituição. A Igreja Católica é a instituição divina. Eu edificarei a minha igreja, mas hoje isso já não conta, porque o povo já não tem fé. Então, a Igreja Católica está igualada a qualquer outra instituição, beneficência que faz caridade, pessoas boas. Vemos padres e bispos optando por um estilo de vida leigo, padres e bispos que preferiram voltar as costas ao que é belo e sagrado, porque é de Deus,
e escolheram aquilo que é mundano, formas mundanas, artistas. Hoje vemos muitos artistas que são padres, se chamam padres, mas antes de ser padres são artistas. Hoje vemos padres e bispos que vivem e pregam ideologias. Vemos a família sendo atacada, família que é a instituição mais sagrada que existe, né? Família que o Papa João Paulo II chamou igreja doméstica. Nós vemos a dignidade da vida humana ser destruída por ideologias. Ideologias que no mundo contemporâneo, na nossa época, já são leis, desprezando assim as leis divinas. Ideologia do aborto, que já se faz lei, quantos lugares o aborto já é uma realidade legal, aprovada, e em quantos lugares ainda não é aprovada, mas está uma luta enorme por aprovar. Por exemplo, aqui, a eutanásia em alguns lugares também já é lei, em alguns lugares a pessoa, mesmo não pedindo, mas se alguém pedir, pode ser feita a eutanásia. Ideologia de gênero, que querem colocar também como lei, a gente vê realidades hoje como os banheiros comuns, né, em diversos lugares públicos, pessoa que pode escolher o que ela é, e nas escolas, doutrinação nas escolas, não, eu escutei, não, padre, isso aí não existe. Existe, eu vi um livro da escola, eu vi uma professora que veio falar comigo, padre, na minha escola pediram isso, leis. Eu vi um vídeo agora há pouco, onde a pessoa, uma professora, induzia, né, pintava a boca de um menino de batom, e o menino estava vestido de menina, e a menina vestida de menino, e faziam um casamento. E o menino chorando, porque não queria. E a professora dizia, mas tem que entender que hoje é normal, tem que respeitar a todos, etc, etc. A escola fazendo isso. Ideologia do gênero, feminismo, todas as ideologias que destroem a dignidade humana. Comunismo destrói a dignidade humana. E essas ideologias que querem ser feitas leis, hoje estão presentes na sociedade. Como podemos mudar isso? A sociedade está assim. Hoje, se você fala contra as ideologias, um monte de gente te critica. Eu já comentei aqui, acredito, não sei, não me lembro se eu comentei ou não, mas nas minhas homilias eu cheguei a comentar que, com todo o respeito, com toda a dor do meu coração, cachorro e o gato te acompanha, te dá carinho, te dá companhia, tudo isso é maravilhoso, mas não existe pai de pet, mãe de pet, porque você não dá à luz o cachorro, porque você não dá à luz o gato, porque você não gera, não sai de você, então você não é pai, você não é mãe. Você é cuidador, você é carinhoso, você é companheiro, você é o que quiser, mas não é pai, não é mãe. Não despreze a paternidade e a maternidade. Críticas ao padre Renan na minha paróquia, porque eu falei isso. Então, quando a gente... bom, crítica, desculpe. Uma pessoa veio e me criticou, né? Então, tampouco vamos exagerar, né? Mas quando a gente prega a verdade da fé, a dignidade da pessoa humana, hoje as pessoas te desprezam. Então, tudo isso já é realidade. O que o Papa denunciava lá atrás, hoje já é uma realidade. Como podemos mudar isso? Se já está presente na sociedade, como a gente pode mudar? Apresentando, voltando a apresentar a Cristo como Rei. E, portanto, como supremo legislador, executor e juiz na sociedade. Cristo é quem coloca as leis da sociedade têm que ser as leis de Cristo. O aborto não pode entrar, contra a família não pode entrar, na ideologia do gênero não pode entrar, as leis têm que ser leis de Cristo. Cristo como juiz, é Cristo quem julga pelo bem da vida, é Cristo quem julga quando se pode tirar a vida, quando não. Que mais podemos fazer? Apresentar a Cristo como legislador, que em meu coração não entre aquilo que não seja a vontade de Cristo. E uma vez que Ele é o Rei Supremo na minha vida, eu vou levar também presente na vida dos outros, familiares, amigos, no meu trabalho.
e fazer com que Cristo viva e reine na vida dos indivíduos e na sociedade. Mais do que nunca, essa carta encíclica se faz muito atual, porque todos esses problemas da nossa sociedade só podem ser mudados quando, de verdade, Cristo seja o primeiro que dite as leis das nossas ações, né? Se eu, em todo momento da minha vida, me dedico só a fazer aquilo que agrada a Deus, certamente as coisas não estariam assim, né? Não sei se o padre Felipe... Quero complementar, não sei se vai cortar aí, porque eu estou usando aqui o 4G do telefone, porque a internet caiu aqui na casa durante também a gravação do padre. Mas eu vi aqui que a data da encíclica é de 11 de dezembro do 25, e eu tenho uma carta aqui bem bonita, do beato Anacleto Gonçalves Flores, que é um mártir cristeiro que é martirizado, que é assassinado 2 anos depois, pouco menos de 2 anos depois da instituição da festa, da carta, da encíclica, né, com as primas, e ele é um leigo, né, formado em direito, estava junto à resistência católica na sangrenta perseguição dos cristeiros, né, na perseguição do governo maçônico comunista contra a Igreja Católica, contra a fé do povo mexicano. E ele tem uma bonita carta que eu quero ler, né, para confirmar um pouco toda essa realidade que o padre colocou, de um mártir, né, de um beato na igreja, que é de 1927, então pouquinho, 1º de abril ele foi assassinado, a carta, não sei aqui a carta, mas foi certamente nesses períodos aí da perseguição. Eu acho que confirma muito tudo isso que o padre está comentando, né? E assim vai a carta dele, né? Hoje é celebrada em todo o mundo católico a festa de Cristo Rei. Essa festa foi estabelecida para que Cristo volte a reinar na vida pública e social dos povos, porque os defensores do laicismo vêm trabalhando há mais ou menos 3 séculos para suprimir Cristo da vida pública e social das nações. Desgraçadamente tem avançado muito até a ponto de as legislações, os governos e as instituições dos povos se absterem de reconhecer a supremacia de Cristo. De uma maneira especial, o laicismo tem alcançado em nosso país fortes e grandes vitórias. Afastaram Cristo das leis, das escolas, dos parlamentos, das cátedras, da imprensa, da via pública, em uma palavra, de todos os pontos dominantes da vida pública e social. E trata-se de restabelecer hoje o reinado público de Cristo sobre os despojos do laicismo, totalmente fracassado como sistema de vida, de política, de governo e de orientação para os povos. A importância da festa de Cristo Rei não está somente em proclamar como será feito Cristo como Rei soberano da vida pública e social. Não, porque se a proclamação da realeza de Cristo é algo extremamente importante, mais importante ainda é que nós, católicos, entendamos as nossas responsabilidades ante o reinado de Cristo. Porque Cristo não necessita de nós para fundar seu reino e para expandi-lo por todo o mundo, mas se não necessita de nós nem de nossas vidas, deseja, porém, estabelecer seu reinado por meio dos nossos esforços, das nossas lutas e das nossas batalhas. E isto deve ser enfatizado hoje, porque se os católicos continuarmos desorientados neste ponto, correremos o perigo de que jamais se estabeleça o reinado de Cristo em nossa pátria. Devemos, pois, entender que Deus, que Cristo pede, exige, quer que cada um de nós, na medida de suas forças, trabalhe veementemente para estabelecer o reinado de Cristo na vida pública. E se continuarmos acastelados em nossas igrejas e em nossos lares, não conseguiremos isso. O reinado público de Cristo exige que nós, católicos, façamos sentir a ação do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa caneta, dos nossos trabalhos de organização e propaganda. E isso deve ser feito na vida pública, em pleno sol, em plena via pública, em todas as direções, e deve ser feito por todos. Porque todos, absolutamente todos os católicos, podemos e devemos fazer algo para restabelecer o reinado de Cristo, uns de outra, uns com seu talento, outros com seu esforço. Mas todos devemos procurar desde hoje fazer algo sério, constante e coordenado pelo restabelecimento público de Cristo. Hoje proclamamos-lo Rei, reconhecemos-lo como Rei, mas precisamos jurar que deixaremos nossas velhas atitudes de múmias de sacristia e de mortos-vivos em nossos lares, e que a partir deste dia glorioso
faremos com que todas as forças católicas desemboquem na via pública para que Cristo reine na imprensa, no livro, na escola, nas organizações, nas instituições, em uma palavra, no coração do povo e no coração de todas as correntes da nossa vida pública e social. Pois acho que temos Completa, aqui perfeito, uma né? carta de um beato, uma carta belíssima, que não tinha lido, não tinha vi agora, está no devocionário A Cristo Rei, né, de organização do nosso querido Dr. Brodbeck, Rafael Brodbeck, membro do Movimento Reino Cristo, do reinado de Cristo, do reino de Cristo, antes sobre Cristo Rei, peguei aqui rapidamente, não tinha lido toda ela, creio que já tinha passado, mas fala muito dessa realidade, do que estamos vivendo hoje, da necessidade dos cristãos verdadeiramente proclamar Cristo Rei em todas as áreas de sua vida, e sobretudo na sua vida social também, porque é por isso que vemos uma nação que está longe de Deus, que, pois, está dando o seu voto para partidos que promovem o aborto, em uma realidade tão dura, tão difícil, né, para a vida de tantas pessoas, que pode causar essa realidade da entrada do comunismo, né, na nossa nação. Então, essa é a realidade que, pois, mais do que nunca necessitamos todos proclamar. Muito bem. Perdão se Já. estendi aí, padre. Se Não. estendi muito aí, mas Foi acho que bom, pode ser uma ajuda muito grande, né? foi bom porque Um beato mártir da nossa igreja. foi bom porque foi completar exatamente o que o Papa disse na encíclica em 1925. Ele viveu lá no México, porque de fato os católicos se levantaram e o grito era Viva Cristo Rei. E hoje, talvez nós temos que voltar a levantar-nos contra essas leis. Provavelmente hoje a diferença é que está um pouquinho mais oculto, na minha opinião, né? Eles não atacam diretamente a fé católica, mas atacam a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, a igreja sim deve manifestar. E a solução, segundo o Papa, e esse beato coloca aí na carta também, é que Cristo possa voltar a ser o Rei das nossas vidas. Tudo bem, espero que tenha ajudado, porque estamos às proximidades da festa de Cristo Rei, e o objetivo da festa de Cristo Rei é esse, que Cristo possa reinar nas nossas vidas, na nossa sociedade. Hoje estamos vendo, de fato estou aqui distraído, vendo umas imagens do que está acontecendo no Brasil no dia de hoje, e a gente sabe que a solução é Cristo, Cristo, Cristo. Estamos falando pouco disso, mas essa é a solução, então vamos pedir que Cristo possa reinar nas vidas, nas nossas vidas, na vida da sociedade, né? Que bonito o trabalho que está fazendo o Centro Dom Bosco, e cada vídeo que eles fazem, por mais duro que seja, porque às vezes eles criticam a realidade mesmo a da igreja, porém não sem razão. E às vezes tem padres e bispos que se manifestam contra a doutrina da igreja e, portanto, devem ser corrigidos. Isso é direito canônico, né? E eles fazem. E cada vídeo que eles fazem, eles terminam dizendo essa jaculatória linda, maravilhosa, que deve ser a jaculatória aqui também possa permear nossas vidas, e com isso eu concluo com essa jaculatória tão bonita, que viva Cristo Rei. Obrigado a todos, que Deus abençoe, uma boa festa de Cristo Rei a todos com essa consciência nos nossos corações, e seguimos vendo-nos aqui com a graça do Senhor. Muito obrigado. Minhas orações e bênção a todos vocês, uma santa semana, um santo dia de nossos falecidos finados, encomende a todos os nossos queridos irmãos da Igreja Purgante, né, e sigamos firmes e unidos na nossa oração, pedindo muito pela realidade do Brasil, pedindo por esse mal que vemos muitas vezes na Igreja, né? E terminamos também com essa pequena jaculatória que tanto pode nos ajudar, e queremos também fazer chegar até vocês. Ó Virgem Dolorosíssima, que as vossas lágrimas derrubem o império infernal. Ó Virgem Dolorosíssima, que as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Né? Confiando em Nossa Senhora, que também nos afaste todo mal do nosso país, do nosso Brasil. Deus abençoe a todos vocês, uma linda e abençoada semana, com a bênção
de Deus e de Nossa Senhora em suas vidas. Forte abraço, que Deus abençoe.